Olá, meus amigos, tudo bem? Muitos perguntaram, né, por que eu saí da Igreja Católica, fui para a Igreja Protestante e acabei retornando para a Igreja Católica, né? Bem, explicarei a partir de hoje através de vários estudos. Tá? Dentro desses estudos, vou mostrar, né, por que retornei, né, para a Igreja Católica, quais as motivações bíblicas para isso. E esse curso, esse canal, ele vai ser criado especialmente, né, para que os protestantes, né, como eu era, retornem para casa. E tem todas suas dúvidas possíveis. Claro que ele também serve, né, para os católicos, né, que querem buscar informações, né, querem se aprofundar na sua igreja. Os católicos são chamados católicos de IBGE, né, que estão na igreja por estar, mas não conhecem a doutrina dela, tá? Claro que dentro de outras playlists que vou criar também, quero fazer um só especificamente para o estudo do catecismo, certo? Só que esta sessão aqui, gostaria de convidar carinhosamente para que possamos juntos estudarmos os protestantes, né? Para que possam entender, né, por que eu retornei para casa e tirem suas próprias conclusões também referente a isso, tá bom? E o primeiro estudo de hoje, que é justamente sobre o seguinte: será que Cristo ele fundou uma igreja? Será que de fato Cristo fundou uma igreja? Então, voltemos lá para Mateus 16 e veremos realmente se Cristo fundou uma igreja, né? Mateus 16, a partir do versículo 13. E Cristo fala assim: claro que todas as passagens aqui eu vou trazer essas passagens de Bíblias de tradução protestante, tá? Para ficar mais claro ainda. Mateus 16, a partir do versículo 13, está assim escrito: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhes ele: E vós, o que dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17 diz: Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mandou os seus discípulos, e assim continua o texto, tá bom? Alguns fatos aqui são importantes. Primeiro, é o seguinte, primeiramente desculpa o barulho, pessoal, mas não tem isolamento aqui em casa. Primeiro é o seguinte, os protestantes dizem que quando Cristo fala sobre esta pedra edificarei minha igreja, eles estão afirmando que é sobre o próprio Cristo. Então vamos supor que seja, né? Vamos usar esse raciocínio, essa linha de raciocínio. Suponha que Cristo esteja falando realmente isso aí, ó. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lembrando que ele está falando para Pedro, né? Edificaria a minha igreja. Então, quando ele fala que edificará a minha igreja, então a minha é um pronome possessivo. Então, ele está falando que Cristo fundou realmente a igreja dele. E ele deixa uma coisa bem clara: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, agora ele continua falando para Pedro, viu? E eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso, por que ele está falando para Pedro? Porque não faz lógica ele falar isso para ele mesmo, né? Como é que ele vai falar para ele mesmo? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso não faz sentido, certo? E isso a gente supondo que, quando Cristo falou sobre esta pedra, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra ele ficará na igreja, está falando dele mesmo, né? E tudo que ligares na terra, falando para Pedro, vai ser ligado no céu.
nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, a primeira coisa, Cristo deixou claro que ele tem uma igreja. Ele chamou de a minha igreja. Claro que a interpretação católica é de que se Cristo está falando para Pedro, e ele fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave dos céus, e tudo que tu ligar na terra vai ser ligado nos céus, e que tu ligar na terra vai ser ligado no céu. Se ele está falando para Pedro, quer dizer que isso aí vai ser a única exceção? Claro que Cristo é a pedra angular, entendeu? Mas era o cabeça do corpo da igreja, tá? E outra coisa, ele deixou claro que ele edificará a igreja dele, né? E isso supondo aí no raciocínio de que Cristo está falando, quando ele falou, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele está falando dele mesmo. Mas ele deixou claro para Pedro, olha, o que você ligar no céu, vou te dar a chave do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus. Tudo que você desligar na terra, vai ser desligado nos céus. Então, primeira coisa, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O que é que isso significa? Isso tem uma consequência direta muito importante que isso foi a principal, ou a primeira, né, que me fez sair da igreja protestante. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo não pode ter nascido no século XVI com Lutero. Se Cristo está falando isso na época dele, ele está falando isso só para a minha igreja, só que ela só vai nascer lá no século XVI, impossível ser isso, certo? Então, se as portas se eu estiver em alguma igreja evangélica, se eu criar alguma igreja evangélica ou qualquer igreja protestante for criada, está chamando Cristo de mentiroso. Por quê? Porque está dizendo que as portas do inferno prevalecerão contra a igreja dele. E a igreja dele na época dos apóstolos. Foi Pedro que teve as chaves dos céus. Para ele ligar o que ele ligar na terra ser ligado no céu, o que ele desligar na terra ser desligado no céu. E ele deixa isso muito claro lá em Atos 16, que a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Certo? Então, por que eu saí da igreja protestante? Porque a igreja protestante ela está chamando Cristo de mentiroso. Porque se eu criar uma igreja, se existe uma igreja protestante, é porque eu estou dizendo que a igreja católica a porta do inferno prevaleceu contra ela. Então Cristo está mentindo. Ou as portas do inferno prevaleceram contra a igreja católica e Cristo está mentindo, ou as portas do inferno nunca prevaleceram contra ela e Cristo não está mentindo, e ela, a igreja de Deus, é a que Cristo chama, é a minha igreja. Edificaria a minha igreja. Outra coisa, a igreja não pode ser uma pessoa. Impossível a igreja ser uma pessoa. Vamos ver por quê aqui em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vamos ver aqui uma parte aqui de 15 a 18. Diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então nós temos aí dois irmãos, né? Um que fez a raiva ao outro. Se esse teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, versículo 16, leva ainda contigo um ou dois, ou seja, testemunhas, né? Para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ou seja, tem um irmão que ele brigou comigo, né? Já tem alguma coisa, eu fui falar com ele, ou também fiz isso com ele. Se ele me perdoar, ou se ele me ouvir, ganhei um irmão. Se não, leva duas ou três testemunhas. E se não der certo? No versículo 17, continua assim: e se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considero como gentil e publicano. Ou seja, não faz sentido a igreja ser uma pessoa. Por quê? Porque imagina aí, começou eu e uma pessoa, os dois brigados, certo? Os dois brigados, e eu fui lá me reconciliar com ele me ouviu, ótimo. Se não ouviu, eu levei ele para outras duas ou três pessoas. Se cada uma pessoa dessas fosse a igreja, não faria sentido. Quer dizer que eu era a igreja, ia falar com a igreja, e se a igreja não me ouvisse, eu tenho que levar outras duas igrejas para depois levar a igreja. Não faz sentido, entendeu? Então a igreja não pode ser uma pessoa. A igreja realmente
tem que ter uma parte sobre hierarquia, né? É impossível que a igreja seja uma pessoa. Tanto é ó, que se a gente for olhar, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o capítulo 3 todinho, né? Ele fala como é que tem que ser um bispo, como é que tem que ser um diácono, né? Como é que as pessoas devem se comportar na igreja. Ele faz assim, a partir do versículo 14, ó. Eu escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, realmente, a verdade não pode ser um ser humano em si, está em cima de um ser humano comum. A verdade está na doutrina, na igreja, que Cristo chamou de minha, e que as portas do inferno não podiam prevalecer contra ela. Que dessas palavras aí nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá certo? Aí você pode falar, não, mas as igrejas protestantes ali estão reunidas ali em nome de Jesus. Será que toda reunião em nome de Jesus ele aceita como verdadeira? Por exemplo, isso aqui é só um caso hipotético, certo? Lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versos 21, ele fala assim, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não te profetizamos em teu nome? E em teu nome nos expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nem tudo que se reúne em nome de Jesus significa que ele vai dizer que conhece no final. Por quê? Porque o problema da igreja protestante é que nela não há unidade. Não existe unidade na igreja protestante. E a igreja ela tem que ser algo unido, tem que ter unidade no espírito. Lá em Efésios capítulo 4, a partir o verso quinto é o mais importante. Mas analisemos a partir do primeiro. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, só a unidade na Igreja Católica. Não existe a Igreja Protestante ou a doutrina protestante. Existem as fés protestantes, as doutrinas protestantes. Existe sim a fé católica. Certo? Então, esse aqui é o nosso primeiro estudo. Espero que vocês tenham gostado. E aqui refere-se à questão para saber se Cristo realmente tem a sua igreja. Tá? Depois vamos tocar aqui em outros detalhes especificamente, né? Como, por exemplo, realmente Pedro foi essa liderança mesmo, né? Tem tem um papado como primazia? Será que isso acontece mesmo? Né? E então outros textos também, né? A gente vai sempre, né? Nós vamos analisar, né? Em referente a tudo, tá bom? Tudo que for possível, a gente vai fazer neste curso, que a igreja voltada especialmente para que os protestantes retornem para casa, tá? E também para você, meu amigo, meu irmão católico, que precisa estudar e rever e aprofundar sua fé, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e salve Maria. E viva Cristo Rei.